Bom, esse aqui é o IKY. O IKY é um projeto interno que eu tenho por aqui. É a 43ª semana desse projeto, que o objetivo dele é muito claro. Eu quero ajudar as pessoas que eu converso aqui a resolver um gargalo específico dos seus negócios, né? E esse negócio envolve design. Então, o IKY é para designers de marcas. Eu sou designer de marca, meu nome é Gustavo. Eu trabalho com design desde 2021. E no IKY a gente vai estar durante 30 minutos tentando resolver esse gargalo, mostrando um outro ponto de vista, discutindo sobre o assunto específico que a pessoa traz. Enfim, a gente vai tentar achar uma solução e tentar achar ideias diferentes sobre esse problema, sobre esse gargalo que a pessoa tenha. O IKY, como eu falei, ele já está na 43ª semana. Eu já conversei com mais de 90 designers diferentes por aqui e já são mais de 150 horas de atendimento. Então, se você tiver interesse em participar, se você é designer de marcas, está vendo isso daqui e quer participar, clica aqui embaixo na descrição no meu perfil do Instagram, entra lá, me manda um alô no direct que a gente vai estar marcando, tá? É gratuito, não tem custo. Então, se você tiver interesse, se você se interessar, também você pode ver os outros vídeos por aqui, que a gente já abordei sobre vários assuntos com vários designers. E você também pode estar vendo alguma coisa lá no Instagram, que lá tem os destaques mostrando certinho as pessoas que eu já conversei, as conversas que eu já tive, os assuntos que a gente abordou, que são variados, tanto coisas um pouco mais, digamos assim, de iniciantes, coisas de pessoas um pouco mais, que estão um pouco mais avançadas. Enfim, tudo é válido, tudo a gente conversa e não tem problema nenhum. Hoje eu vou estar conversando aqui com o Vinícius, que é designer de marcas, e a gente vai começar a nossa conversa agora vendo qual é o ponto específico que ele quer discutir, o que ele quer conversar por aqui. Vinícius, fica à vontade, cara. Fechou, vamos lá. Primeiramente, agradecer o teu tempo aí, né? É bastante correria, mas vamos lá. Eu estou começando praticamente agora nessa área de estrategista de marca e tudo mais, que nem eu comentei contigo na DM, né? Eu entrei para o Marcados recentemente, tu também está lá, né? E na primeira conversa ali com o Lona, né? A gente está ali, na verdade, na definição de nicho, né? E, ele diz muito ali sobre comunidades e tudo mais que eu faço parte, que já é um ponto inicial para começar ali a me inchar, né? E eu acabei percebendo que eu não tenho muita interação com alguma comunidade em específico, algum nicho em específico, né? E como eu estou aqui na região, né? Moro aqui em Itapema, né? Uhum. Região de construção civil, né? Sim. Eu pensei em nichar para essa área, né? Porque é bastante crescimento aqui, é bem valorizado, né? Então, creio que seja um mercado que tem ali seu dinheiro, né? E é realmente mais sobre o nicho, sobre o mercado. Eu vi ali que tu é engenheiro, né? Tu faz mais parte dessa área em específico. Não sei se isso, lógico, é um diferencial, Sim. puto diferencial, né? Mas eu já não sou, né? Eu sou mais da área criativa mesmo. E eu encontrei esse ponto inicial por causa mesmo da região, né? E eu queria entender contigo sobre o nicho, né? Sim. Eu tenho ali, eu faço faculdade de administração, uma colega minha, ela é dona de uma construtora, então, tipo, é possível conversar com ela para entender o ponto dela, né, a visão dela, só para realmente entender o nicho. Eu também já atendi um corretor, tem a ver ali, né, na Claro. região. Também já atendi corretor também. Então, e é isso, que eu não tenho muita relação com o nicho, mas eu tô querendo nichar mais pela Sim. região. Cara, eu acho que é um bom início. Tipo, falando agora especificamente sobre nicho de construção, o nicho da construção, né, para construção de marca, para designer de marcas, eu acho um bom nicho. Eu acho que existem diferentes porquês de ter escolhido esse nicho, né? Então, eu especificamente escolhi esse nicho porque eu acredito que a gente tem que encontrar meio que um diferencial, né? Nosso, digamos assim, pro nicho que a gente vai escolher. Então, o meu diferencial, cara, é que eu sou engenheiro, então eu estudei engenharia civil de infraestrutura na Universidade Federal de Santa Catarina, né, na UFSC. Sou formado e enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu comecei a trabalhar com design, né? Então, inclusive fui monitor de várias disciplinas, tive a oportunidade de trabalhar na área de fundações e acabei não trabalhando, acabei seguindo na área do design para atender essas empresas dessa área da construção. Esse foi o principal motivo de eu escolher o nicho, tá? O fato de eu estar dentro dele, de eu ter muito conhecimento sobre engenharia, de eu acreditar que isso é um diferencial. O outro porquê é que eu acredito que aí conecta muito com você. O, o nicho de construção eu acho ele bom porque
ele tem uma quantidade interessante, porque eu moro na mesma região que você. Então, acredito que tem uma quantidade interessante de construtoras no Brasil, e principalmente na nossa região aqui. Então, esse é o primeiro item que eu acho interessante da escolha desse nicho. O segundo, mesmo o Brasil estando em muitos momentos em situações ruins, quase que sempre numa situação econômica ruim, o nicho da construção civil ele sempre se mantém forte. Então, por mais que o Brasil ele passe por crises, ele passe por problemas, o nicho da construção sempre está crescendo, sempre está crescendo. E a gente vê um crescimento muito forte dentro do nicho de alto padrão, de construtivo, né? E esse é um outro motivo. Então, ele é um mercado meio que robusto dentro dos mercados que existem possíveis para a gente atender, né? Então, o mercado da construção ele é muito forte. Segundo, né, acho que terceiro, na verdade, capacidade de investimento. Então, eu vejo as construtoras como empresas que têm boa capacidade de investimento para fazer projetos de marca. Por quê? Porque o projeto de marca é muito claro, muito visível a capacidade que esses projetos de marca têm de trazer bons resultados e impactar no negócio das construtoras. Isso já emenda com outro motivo que é as marcas das construtoras têm investido cada vez mais em construção de marca, em branding, porque o mercado da construção está evoluindo muito e ele está vendo que para vender alto padrão, para vender casas de alto padrão, empreendimentos de alto padrão, só falar sobre a questão técnica já não é mais um item tão forte. Então eles precisam achar formas diferentes de estar agregando valor aos empreendimentos, de estar agregando valor às casas construídas e coisas do tipo. Então isso tem movido esse mercado a se deslocar tanto para dar importância a isso. E eles têm essa capacidade de investimento por quê? Porque a marca ela pode impactar muito na venda. E essa venda geralmente é a venda de ticket mais elevado. Então acho que isso é um ponto forte das construtoras também de eu ter escolhido. Tá? Um outro ponto que eu acho muito, muito interessante da escolha desse nicho é uma facilidade e uma boa previsibilidade de pesquisa. Então eu acho que um ponto, cara, que muita gente falha, e acho que muita gente falha mesmo assim na escolha do nicho, é achar que o nicho ele tem que ter a função só de especificidade. Isso é muito importante e esse é um dos grandes porquês de a gente escolher um nicho, de a gente definir um nicho, que é você ter uma especificidade maior, né? Então, você trazer uma maior especificidade. Só que eu vejo muita gente trazendo muita especificidade e não vendo um ponto muito importante do nicho, que é a tua capacidade de pesquisar. Então, as pessoas especificam muito, mas elas não têm capacidade de pesquisar, então elas não conseguem achar empresas daquele nicho para entrar em contato, né? Então, a construção civil, as construtoras, eu acredito que você tem uma boa capacidade de nichar, de aprofundar, de especificar o que você faz, e ao mesmo tempo você tem uma boa capacidade de pesquisa. Então elas são empresas que são fáceis de você pesquisar, de encontrá-las, seja nas redes sociais, seja em eventos, seja em espaços físicos, tá? Esse é um último ponto que eu acho muito, muito interessante da construção civil e do porquê eu escolhi a construção civil, tá? Além disso, eu acho que é um mercado que ele tem boa possibilidade de ter uma recorrência maior, tá? Porque o que a gente está vendo agora é o desenvolvimento de marcas de empreendimentos imobiliários. Então, uma construtora ela vai fazer vários empreendimentos, uma incorporadora vai fazer vários empreendimentos imobiliários. E isso significa uma maior recorrência, certo? Então, vai fazer esses empreendimentos e esses empreendimentos eles estão virando marcas, porque as marcas desses empreendimentos eles trazem uma maior percepção de valor e com isso eles conseguem cobrar mais caro no que eles fazem. E um último motivo, acredito que seja, né? Se vier algum outro na minha cabeça aqui durante a nossa conversa, eu vou estar falando, mas o último motivo que eu acho que é muito forte também é a nossa capacidade muito interessante de ver uma escada de ICP muito clara. Então, você vê o primeiro degrau lá, que é um engenheiro que está começando o próprio negócio, ou é um engenheiro, por exemplo, que já está dentro de um escritório e ele quer abrir o próprio escritório dele, de um engenheiro que está ampliando esse próprio negócio dele para um escritório e depois esse escritório vai virar
talvez um local de reforma de apartamentos de alto padrão, ou vai virar uma própria construtora, e essa construtora depois vai ampliar para ser uma construtora maior, ou para atender mais o alto padrão, e depois disso ela vai querer virar uma incorporação, e assim vai. Então a gente vê uma escada desse CP muito bem clara do avanço de onde o engenheiro sai, geralmente, para onde ele vai, né, que é o ápice final, digamos assim. E o que eu acho legal é que desde do primeiro degrau desse engenheiro, que ele está começando um próprio negócio, que ele está querendo ter a própria marca para começar a fazer os próprios serviços, eu acho que nesse primeiro degrau você já vê que é mais um ponto interessante que eu acabei de lembrar desse nicho, que é desde esse primeiro degrau você já vê uma capacidade de investimento interessante. Então, o engenheiro ele já tem uma capacidade de investimento interessante para fazer um projeto, e conforme você vai subindo no degrau, você vai aumentando a complexidade do que você vai fazer nos projetos, e você vai aumentando também a capacidade de investimento. Então, eu acho, cara, que é um mercado, assim, que é um nicho muito bom, né? Tem capacidade de investimento, tem tudo isso que eu falei, tem problemas complexos, tem possibilidade de pesquisa. Eu sou da área, então eu acho um mercado bom. Eu acho que você fez a escolha de um mercado interessante. Talvez isso que eu tenha falado, talvez traga uma perspectiva diferente para você, de alguns pontos que eu falei aqui, então, coisas que você não tenha pensado. Então foi mais ou menos por aí do porquê que eu escolhi. E eu acho que você fez a escolha muito interessante, principalmente pela localidade, né? Sim. Então, eu acho que você poderia usar, cara, essa tua colega como um bom item de pesquisa, um bom item de fazer uma possibilidade de você fechar um projeto. Sim, até o que tu falou ali, né, que hoje não é só mais para construtor em si, né, tem os empreendimentos que agora tá meio que as construtoras estão querendo colocar significado nos empreendimentos, isso tudo agrega valor no valor do apartamento, né, enfim, acho bem interessante que não precisa ser só a construção de marca da construtora em si, pode ser do empreendimento que vai ser feito. Uhum. Isso gera uma recorrência com o mesmo cliente, né, um Exato. exemplo. Exatamente. Você ter essa visão, cara, é muito legal. É muito bom, porque eles dão bastante importância no material que vai ser desenvolvido sobre o empreendimento, porque isso pode fazer com que aumente o VGV do empreendimento, você traga a quantidade de venda em pré-lançamento e lançamento em maior quantidade, né, dessas vendas nesse período, e faz com que tenha um giro de capital maior para a construtora. Então, por isso que eles dão valor. E se você for negociar isso em percentual, você consegue um percentual que significa um investimento interessante na marca do empreendimento, por exemplo. E mesmo assim você consegue demonstrar o alto impacto que isso vai ter nas vendas, né? Sim, sim, com certeza. E outro ponto que eu até tinha anotado aqui é, tipo, como ali eu comentei, né, eu conheço ali uma dona de consultor e tudo mais, eu não sei o que eu posso, às vezes, realmente extrair dela, né, eu tenho aqui, tipo, pegar uma visão de fora, né, do que ela pensa sobre o meu trabalho, qual que é as dores dela, né, o que ela está enfrentando hoje. Sim, Não sei se tem mais alguma outra dica para, enfim, perguntar, né, para ela. sim. É interessante, cara, perguntar quais são os problemas que ela tá passando atualmente, né? Quais são os objetivos. Alguns itens interessantes sobre construtora que você poderia estar falando para ela, que você poderia estar perguntando é qual é o faturamento que eles estão tendo, quantas casas eles estão construindo, não sei se é construção de casa ou é incorporação mesmo. Aham. Mas se eles têm um objetivo futuro de virar uma incorporadora, por exemplo, se eles atuam com alto padrão ou não atuam com alto padrão, né? Ahn, o porquê que eles não atuam com alto padrão, por que eles atuam com alto padrão, né? Quantidade de clientes, como que tem sido com relação à concorrência, se eles trabalham dentro de condomínios, então, tipo, uma coisa que é bem interessante para construtora de alto padrão é isso. Geralmente eles pegam, e na nossa região aqui é bem forte isso, né? Eles entram dentro de um condomínio e ali naquele condomínio começa a sair muitas casas, né? E eles Sim, começam a fechar muitas obras dentro daquele condomínio com várias pessoas. Então, o problema é que tem bastante concorrência, né? E como que eles se destacam perante essa concorrência, né? Aqui tem sim, um sim. item importante que é a construção de uma marca muito bem estruturada que pode se diferenciar perante os concorrentes para fazer eles fecharem mais clientes, né? Sim, sim, com certeza.
E outra dúvida mais assim é tipo, como que a gente vai encontrar essas pessoas, esses clientes, né? Se é realmente mais como na minha cabeça, né? Que são mais pessoas mais velhas, né? Que enfim, já tem anos ali, mas também tem o pessoal que está começando agora, engenheiro, pessoa mais Uhum. nova, que já tem mais noção, né? Que já está ali nas redes sociais, aí fica meio que naquela, tenta achar o arroba do dono no Instagram, Sim, ou vai em algum evento que é para consultoras e ali começa um relacionamento, não sei sim. o que mais funciona hoje, né? Cara, eu acho que assim, primeiro é essa questão de que é um público mais velho e tal, eu acho que tá mudando bastante isso. Se você for pesquisar hoje bastante as construtoras, cara, a maioria do pessoal é bem mais novo, assim. Então, o pessoal que tá na faixa dos 35, 40 anos e que tem bastante, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que tem um nível de consciência bem alto, tá? O mercado ele tá com um nível de consciência bem alto sobre marca, sobre a importância disso, discutindo, conversando sobre isso mesmo. Então eu acho que a primeira mudança que eu vi é isso. Então não é mais um público mais tão velho assim, tá? É um público que já tá bem novo no mercado, porque acontece bastante também e é uma grande janela de oportunidade. Fica uma dica aqui pra você. Quando você vê construtoras com bastante tempo de mercado e quando elas passam de pai para filho. Aqui é uma Verdade. grande janela de oportunidade, porque geralmente a construtora ela vai ter, sei lá, 20 anos, 25 anos. É, essa pessoa que fundou vai estar mais ou menos na faixa dos 60, digamos assim. E ela não quer mais ter tanta responsabilidade, quer aproveitar mais a vida. E ela quer sair dessa área de, tipo, o presidente da empresa, né? Aí o que que Sim, acontece? Geralmente isso passa pro filho. E quando acontece essa mudança, geralmente o filho é uma pessoa que entra com uma cabeça um pouco de precisamos remodernizar, né? Essa é uma palavra muito utilizada. Então aqui é uma grande janela de oportunidade. Se você pesquisar construtores que têm mais de 15, 20 anos no mercado e você sabe que ela nunca trabalhou a marca ou ela está com alguma questão que ela pode ser trabalhada, é uma boa janela de oportunidade, né? É uma boa oportunidade de você se aproximar, né? Qual foi o outro item que você falou? Eu foquei agora nessa questão das pessoas mais. Ah, de como encontrar essas construtoras. Cara, tem uma isso. forma que eu acho muito interessante de pesquisa, que geralmente eu passo mais para quem. Eu tenho algumas pessoas que fazem mentoria comigo, e já fizeram mentoria comigo, e eu tenho uma forma de pesquisa ali que eu passo mais para quem tá fazendo mentoria, assim, não é uma coisa que eu disponibilizo gratuitamente, né? Mas eu, mas eu acho que uma forma interessante, um pitaco sobre isso, é você utilizar palavra-chave. Então, realmente entrar no Instagram e pesquisar a palavra que você acredita que é uma palavra-chave. Por isso que eu digo assim, uh, nichar não é só especificidade, é capacidade de pesquisa. Então, o pessoal esquece muito disso, né? Vou dar um exemplo assim, a pessoa quer nichar para fazer projetos de. Esses dias eu vi, por exemplo, na comunidade lá, alguém parece que estava querendo nichar para vôlei, alguma coisa assim. Eu vi também. Eu Eu vi. falei, cara, é muito interessante pela ideia de especificidade, mas como mercado, como capacidade de pesquisa e como capacidade de você estruturar uma ideia de prospecção ativa e passiva não é bom. É, Não é bom. Qual é a quantidade de empresas que tem nesse nicho? São grandes que são poucas. sim. Então, você vai utilizar qual tipo de. Se você tem isso muito bem estruturado e você consegue me rebater, eu tô errado. Daí. Mas olhando de fora, olhando o que o mercado exige da gente, eu acredito que é difícil fazer. É difícil você achar a palavra-chave para pesquisar. É difícil você conseguir estruturar um negócio de prospecção. Então, por exemplo, a construção, as construtoras ali, você pode estar utilizando palavra-chave tanto no Google, quanto no Instagram, quanto em outras plataformas como LinkedIn. A palavra-chave construtora, a palavra-chave construção, a palavra-chave engenharia, engenharia civil, alto padrão, incorporação, essas palavras para você encontrar essas empresas. E aí você entrar em contato com elas como uma forma de prospecção. Ah, Gustavo, e aí como que eu entro em contato com essas empresas para começar essa prospecção? Aí que é o item mais aprofundado que eu falo que eu entrego numa questão de mentoria mais individualizada, tá? Mas eu acho que você utilizar, então definir um nicho, e dentro desse nicho, você definir itens, não significa que esses itens eles são
estáticos, ou seja, você utilizando eles, você já vai chegar num resultado legal. Não, mas você pode trazer alguns itens de palavra-chave que você pode utilizar. Como eu falei ali, construção, incorporação, alto padrão, engenharia civil, engenharia, reforma, coisas do tipo, vão te levar a empresas dentro desse nicho. E aí, Sim, a partir disso, você vai julgar se aquilo está dentro do nicho que você quer atender ou não. Né? Mas ele precisa ser um nicho, precisa ser uma ferramenta de pesquisa para você. E é isso que a gente tenta fazer. Mas eu acho que se fazer isso vai ajudar bastante. sim, sim, entendi. Não, perfeito. Até também, não sei, acho que provavelmente deve funcionar em relação à produção de conteúdo, né, mais focado. Hoje eu dei uma pausa, né, parei, enfim, estou estudando melhor, Uhum, reestruturando, uhum, e, enfim, começar a fazer uns conteúdos relacionados a construtoras, enfim, com essa pesquisa de mercado, entender as dores e fazer conteúdos focados nas dores, eu creio uhum. que chame atenção e chegue em algum público que seja interessado, né? Enfim, era mais essas dúvidas mesmo. Sim. Essa questão da produção de conteúdo, cara, eu acho que é uma coisa muito pessoal, assim, que tem que ser muito estudado. Eu acho que não tem um certo, não tem um errado. Eu comento muito com o pessoal sobre isso. Ah, qual é o melhor conteúdo? Tá certo, tá errado, tá bom, não tá? Eu acho que, cara, é menos isso, é menos você pensar isso e mais você pensar em o quanto que eu tô gastando pra fazer. Então, analisar mais o custo. Porque se a gente for pensar em conteúdo, cara, hoje, do jeito que tá a internet, conteúdo curto funciona e não funciona. Conteúdo longo funciona e não funciona. Conteúdo muito bem trabalhado visualmente funciona e não funciona. Ou seja, tudo, se a gente olhar dentro da produção de conteúdo, tudo a gente vai achar um caso, Vinícius, que funciona. E a gente também vai achar um caso que não funciona pro mesmo tipo de conteúdo. Então aí o cara vai pensar, velho, o que eu faço? Tem que Aham. testar. E aí, quando você fala em teste, o que você tem que pensar no teste? Isso é uma visão minha, assim, né? Uma opinião minha. O custo daquilo. Então, putz, se vários tipos de conteúdo funcionam, vários tipos de conteúdo não funcionam para o mesmo tipo de conteúdo ali, no caso, ele pode funcionar e não funcionar, o que eu faço? Faz, testa. E aí esse teste tem que levar em consideração o custo. Então, tanto de tempo, quanto monetário, quanto psicológico. Ou seja, ele tem que ser um teste que ele não te demande muito tempo para você fazer, que tem que custar barato para você fazer monetariamente e emocionalmente tem que custar barato também. Ou seja, tem que ser uma coisa que você pelo menos não diga o seguinte, cara, eu odeio fazer isso aqui. Eu não gosto nem um pouco de fazer isso aqui. Então, se você achar uma forma de fazer um conteúdo que custe pouco tempo, que custe pouco monetariamente e que não seja uma coisa extremamente chata e que você odeie muito de fazer, faz. E analisa o resultado. Entendeu? Então é muito mais teste e custo do que qual é o tipo de conteúdo que eu faço, né? Tudo se você quiser, você pode achar pessoas que funcionou e tudo se você quiser, você pode achar pessoas que não funcionou. Então, É, se a gente analisar só por esse ponto de vista, a gente não sai do lugar. Então, por é. isso que eu bato bastante nessa tecla. Cara, o custo. Vou dar um exemplo aqui. Putz, Gustavo, faço carrossel ou faço vídeo? Cara, faz um carrossel. Se você demora menos tempo para fazer carrossel, faz o carrossel. Aí, lógico, que você também tem que dar uma estudada sobre o perfil do público. Putz, é um público que lê mais ou um público que talvez veja mais vídeo? Para pelo menos dar uma primeira direcionada. Mas não é algo também que vai definir muito. Sim, É muito mais o custo, que eu falei ali, e o teste, né? sim, sim, entendi. Não, perfeito. Era mais essas dúvidas mesmo sobre o nicho, como encontrar, né? E como conversar ali com o nicho, né? Como eu não sou muito de comunidade, não conheço muito. A minha namorada, na verdade, ela está começando, está trabalhando como engenheira, auxiliar de engenharia, né? Então ela tem um pouco mais de noção. Então, tipo, dá para ter algumas dicas ou outras, né? E Ela é era mais engenheira o isso. quê? Ela está cursando engenharia de produção Ah, e está produção. e tá trabalhando numa construtora agora também como auxiliar de engenharia agora, né? Pô, que legal, cara. É mais um local que você pode coletar umas informações e ver o que o pessoal comenta lá. Sim, sim. Então, cara, se fosse você, eu colava naquela menina que tu falou ali que tem uma construtora, falava pra ela, conversava com ela sobre essas questões da construtora mesmo. Pergunta assim, coisas simples, cara. Ah, como é que vocês captam clientes hoje, né? Quantos Sim, clientes vocês têm? Vocês estão construindo casa? Vocês querem construir prédio no futuro, né? Vocês têm atendido alto padrão? Por que vocês não atendem? Por que vocês atendem? Quais são os problemas que vocês estão passando por lá?
sabe? Esse tipo de pergunta. Eu acho que tudo vai trazer bastante aprofundamento na tua pesquisa, vai trazer conexão com ela, né? E vai trazer essa questão de contato. Então, talvez ela não precise, talvez ela não queira fazer alguma coisa, mas ela vai saber de alguém e ela vai poder te indicar. Então, acho que é interessante você fazer essa conexão aí. E a da tua namorada também. Pô, pega um dia e vai lá na construtora, cara. Pô, quero ver como é que vocês trabalham lá. Chega lá e conversa. Ah, ela é minha namorada, ela trabalha aqui, me interessou vir aqui porque eu trabalho nesse mercado, queria saber mais como funciona o dia a dia das construtoras, queria saber quem é a pessoa que está à frente da Sim, construtora aqui para conversar, só saber como funciona. Esse tipo de interesse, sim. sim, é muito legal. Legal, legal, boas dicas. Não tinha pensado por esse lado. Eu acho que é interessante, cara. É interessante você pegar um dia e ir lá, fazer essas perguntas, fazer essa, essa abordagem lá que eu acho que vai te ajudar bastante. Sim. Fechou, era mais isso mesmo, cara. Tamo Agradeço junto. demais. Vinícius, muito massa que você tenha escolhido esse nicho, que você queria se aprofundar nesse nicho. E, cara, conta comigo sempre que você quiser tirar uma dúvida. Me manda um alô ali no direct, me manda um alô ali no Insta e tal. E é isso. Se você tem interesse de participar também do IKY aí, que você tá vendo esse vídeo aqui, entra ali no Instagram, me manda um alô, deixa um comentário aqui, alguma coisa assim que eu vou estar entrando em contato contigo. É gratuito. Então são 30 minutos que a gente vai estar discutindo sobre algum tema, como eu fiz aqui com o Vinícius. E é isso, Vinícius. Muito obrigado, cara. Conta comigo. Sempre que você precisar, manda um alô lá. E obrigado pelo teu interesse. Espero que o IKY aí tenha te ajudado de alguma forma. Com certeza. Eu que agradeço pelo teu tempo e pela essa ajuda que você traz pra gente, que ajuda demais. Valeu demais, Vinícius. Um abração. Obrigadão, tenha um Tchau, bom dia tchau. aí. Valeu.